aí já avançando e adiante. Louvado seja Deus pela glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Graças a Deus. Meus queridos, nesta noite maravilhosa, irmãos. Os irmãos sabem porque o homem perdeu a habitação do seu espírito, o Espírito de Deus. Os irmãos sabem, têm consciência disso, porque o homem perdeu a habitação do Espírito de Deus na sua vida. Você poder, pastor. Perdeu a habitação do Espírito de Deus na sua vida permanente. Por causa do pecado. Aleluia. Irmãos? Por causa do pecado? Pecado? Mas o que foi? A gente falou isso no dia dessa aqui. Não tem nem muitos dias. Porque o homem perdeu a habitação do Espírito permanente na sua vida. Desobediência. Vocês não estão lembrados, né? Gênesis. Vamos para o Gênesis. Abriu já? Gênesis capítulo 6, eu gosto dele, eu já assim. Graças a Deus. Encontraram, por favor, aí? Gênesis capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não habitará para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então disse o Senhor: o meu espírito não contenderá para sempre comigo, por causa do homem, porque ele é carne, ou é carnal. Amém, igreja? Agora eu vou perguntar de novo: por que o homem perdeu a habitação do Espírito de Deus na sua vida permanente? Porque ele é carnal. Será que quando passar mais 15 dias eu perguntar aos irmãos não vão se esquecer? O homem, ele perdeu a habitação permanente do Espírito de Deus por causa que ele era carnal. Vocês não entenderam? Por ele ser carnal, o Espírito Santo, ele terminou saindo da vida do homem por causa da carnalidade. Amém? Vocês não entenderam aí? Portanto, irmãos, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 8. Por favor, abra aí, por favor. Vamos bem rápido para a gente ter tempo. Romanos capítulo 8, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você percebe aí? Você percebe, irmãos,
a situação do homem e da carnalidade que ele faz. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Pois vai. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém, irmãos? Você viu a situação aí? Você viu aqui? Ele disse: aqueles que estão na carne não podem agradar ao Senhor. Vós não estão na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque todos aqueles que não têm o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém? Portanto, a carnalidade, a pessoa carnal, ele é um empecilho para que o Espírito Santo habite na sua vida. Portanto, por isso que na verdade, irmãos, o homem, ele perdeu a habitação permanente do Espírito na sua vida. Por quê? Porque Deus é Espírito. Tá certo, irmão? Como Deus é Espírito, tá certo? A comunicação com Deus tem que ser uma comunicação espiritual. Logo, se o homem ele for um carnal, logo, irmãos, ele desagrada a Deus. E desagradou tanto que Deus tirou o Espírito dele, porque ele disse: não, o Espírito vai ficar contendendo comigo, depende da tradução, mas no original o meu Espírito não vai contender comigo por causa do homem, porque o Espírito ficava insistindo. O que foi que aconteceu ali em Gênesis capítulo 6? Aconteceu que, irmãos, depois do pecado, Adão e Eva e tal, e foi se dando, né? Os homens foram, mulheres cresceram muito, aí tal. E a Bíblia diz que os filhos, as filhas dos homens ficaram formosas, eram muito formosas, e os homens, irmãos, veio aquilo ali, pegaram todo tipo de mulher que eles queriam, tá certo? Quer dizer, 1, 2, 3 mulheres, e veio acontecer isso aí, tá certo? Irmãos, há um precursor aqui na terra, e o pecado, meu irmão, que na verdade Deus sempre traz o fator das mulheres. Isso, ninguém pode esconder disso, e ninguém pode dizer que é machismo. Não, porque o pecado aqui na terra veio por causa da mulher, tá certo? O Espírito de Deus saiu do homem por causa da mulher, que, na verdade, irmãos, veio a acontecer isso. Os homens viram que as mulheres eram formosas e começou, irmãos, a pegar todo tipo de mulheres. Quer dizer, o pecado que veio através, ou que adveio através das mulheres. É uma coisa terrível, mas é uma coisa que é real. E se nós, irmãos, tapar o som com a peneira, o que vai acontecer? A gente vai cair nesse mesmo jeito. Tá certo? As coisas que estão escritas, diz a Bíblia, que é para que a gente olhe e tenha isso como exemplo. Tá certo? Amém ou amém? Amém. E diga só, se ele está dizendo aqui, em Gênesis, que as mulheres eram formosas, como era que essas mulheres se vestiam? Qual era o jeito que essas mulheres se vestiam? Porque, irmãos, é assim, depois do pecado, a Bíblia diz que eles se viram que estavam nus. E o Senhor perguntou a Adão: quem te mostrou que tu estava nu? Essa pergunta, irmão, é uma pergunta de retórica. O Senhor já sabia o que tinha acontecido, mas é uma pergunta de retórica. Quando ele perguntou isso, quem te mostrou, ele foi Satanás que mostrou o nome dele, que ele estava nu, não. A Bíblia diz que ele percebeu que estava nu. Por quê? Porque os olhos do seu entendimento foram abertos. Eles perceberam que estava nu e logo ficaram envergonhados um do outro. E quando viram a voz de Deus, se esconderam. Porque a maior vergonha é com Deus. Tá certo, irmãos? Quer dizer, aí eu queria que você prestasse atenção, porque a gente está seguindo uma linha. A nudez, ela faz com que o homem se envergonhe diante de Deus. Desde o início é assim. A nudez. Tá certo? Se nos dias que nós estamos vivendo, a nossa nudez não nos vai envergonhar diante de Deus, tem coisa errada. Erradíssima. Se as pessoas, ou homens ou mulheres, vestem roupas sensuais, entendeu? Decotes e tal, essas coisas aí,
e não está tendo nada, pode ter que ter alguma coisa errada com a pessoa. Porque a nudez é algo, é verdade, irmão, sempre foi algo que é vergonhoso diante de Deus. A Bíblia diz que os querubins que adoram a Deus, eles cobrem o seu rosto diante de Deus. Elias, quando saiu da caverna, ele cobriu o rosto, reverência a Deus. Tá certo? Moisés fazia isso direto. Os outros profetas também faziam isso direto. Como Deus estabeleceu o tabernáculo, então, ele deu padrões para que o sacerdote, quando entrasse no templo, a festa, meu irmão, era muito terrível. Era um por cima da outra, por cima da outra, aquele negócio todo. Daí até lá embaixo. É porque mostrando, meu irmão, que a nudez diante de Deus, irmãos, é coisa terrível. Até porque o perdão do pecado, irmãos, é justamente para cobrir, tá certo? O que tinha em cima da arca era uma peça que chama propiciatório. O propiciatório era para cobrir o decálogo. O que era o decálogo? Os 10 mandamentos que estavam dentro da arca. Era uma tampa chamada propiciatório. Era para cobrir, porque o homem não conseguia cumprir a lei, porque a lei era muito altíssima, a lei espiritual, os homens carnal. Entendeu? E o povo de Israel, por muitos tempos, não entendeu isso. E quando Jesus veio, a realidade é que Jesus queria acabar com a lei. Mas o apóstolo Paulo disse: não, a lei é pura e boa. A lei espiritual, quem é carnal é o homem, que não conseguiu cumprir a lei. Você está entendendo? Quer dizer que, falando aqui, meu irmão, de nudez, que é uma das coisas que mais escanteia em toda a face da terra, que na verdade é significar cada dia normal, e cada dia vai ficando mais normal e mais normal, entendeu? De uma tal maneira, irmãos, que a pessoa, mesmo que tenha o Espírito Santo, mas não tem uma proximidade maior com o Espírito, ele não está cheio de machado, isso nada não. Já quando a pessoa tem uma maior proximidade com o Espírito Santo, aí é diferente, porque o nome já está dizendo Espírito Santo. Se eu, como homem, preste atenção no que eu vou dizer, se eu, como homem, eu vejo uma pessoa com uma nudez, e eu como homem acho normal, e eu como homem, crente, do jeito que eu sou aqui, crente, se eu como homem não acho uma coisa normal, e se eu como homem, eu achar que ele não sei, e se eu como homem, aquilo não me tocar, tem muita coisa errada comigo. Tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada comigo. Entendeu, meu? Se eu achar normal, não, isso aí eu sou acostumado, eu tenho esposa. Como é que Deus vai me levantar para repreender a nudez? Se eu acho tudo normal. Tem condição? Logo eu tenho o quê? Alguma coisa errada. Você está entendendo como é que é a situação? Uma situação é uma situação muito assim, terrível. E a gente não pode ver isso como coisa normal. Porque se a gente vê como coisa normal, o que está acontecendo? Está acontecendo que o Espírito de Deus, que está na vida da pessoa, irmãos, está na sua lâmpada se apagando. Por isso que a Bíblia diz: nós não devemos entristecer o Espírito Santo. E a Bíblia diz: não apaguei o Espírito. E essas coisas não vêm a tendência a apagar. E a pessoa vai ficar um crente nominal. Isso é muito terrível. E o que fez o homem perder o Espírito foi porque ele virou o quê? Um homem carnal. Sem sensibilidade de Deus. Porque carne, irmãos, ela é guiada pelos sentidos. Logo, aquele que é guiado pelos sentidos, irmãos, ele não toca a Deus. Porque Deus é intocável. Deus é imperceptível os símbolos, não? Os 5 sentidos. Os 5 sentidos, nem Deus percebe Deus. Porque são coisas físicas. E Deus não pode se perceber no físico. Você está entendendo? Amém ou não amém? Amém. Por isso que isso na verdade, irmão, é uma coisa muito maravilhosa. Porque a gente tem que ver, irmãos, que cada vez que a gente vem para a igreja, quanto aqui, a gente não vem, irmão, não é porque a gente está sendo prensado
aquilo ali, não, e toda vez tem uma cobrança, toda vez. Não, mas na verdade não é isso. Na verdade, há um trabalhar de Deus para trazer uma santificação sobre a nossa vida. Aleluia. Essa é a visão correta. Mas a visão incorreta é logo o peso. Mas Jesus disse: ei, o meu fardo é suave. O meu jugo é suave, quer dizer, o meu fardo é leve. Glória a Deus. Aleluia. O apóstolo disse que os mandamentos do Senhor não são penosos ou pesados. Amém, igreja? Portanto, quando a gente está, irmãos, querendo a proximidade com o Espírito, claro que ele vai se revelar da maneira que ele quer, que na verdade mesmo é na base da santificação. Porque a Bíblia seria a paz com todos, e a depravação, e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Se nós, meu irmão, viver de guerra e viver, meu irmão, sem santificação, a gente não vai ver Deus em canto nenhum. Não vai chegar perto de Deus. Santificação. E pregar a santificação, irmão, no 121 que nós estamos, irmãos, isso parece que é um termo velho. Eu estava vendo um pastor que ele é muito conhecido, renomado, e ele disse que prega em muitos lugares, pregador avivalista. Ele disse que tem algumas igrejas que voltaram, Deus tinha feito até um movimento, até melhor, mas muitas igrejas que ele voltaram de novo, ele viu que aquela igreja estava pior do que aquela palavra que ele ali falou, e na hora teve até um surto, uma levantada, mas ele disse que quando foi lá, a coisa estava pior do que anterior. E ele disse que orando a Deus, meu Deus, quer dizer que não está adiantando nada, Senhor. Esse esforço todo não está adiantando nada. E ele disse que o Senhor falou com ele. E ele disse: tem pessoas que se voltam para Deus imediato. Tem pessoas que se voltam para Deus compassadamente. E tem pessoas que nunca se voltam para Deus. Ouve o que parece que é perdiz. Ouve sempre e nunca chega ao pleno conhecimento da verdade. Nunca chega. Isso só sempre. Assim quer dizer que não está de vale, não? Isso não. Não é isso. É que essas pessoas vão ficar indesculpáveis. Eles não vão ter desculpa diante de Deus. Você entendeu? Não vão ter desculpa diante de Deus. Por isso que se tem que testificar. Por isso que ele se pregue a palavra a tempo, a fora de tempo. Que ouça ou que deixe de ouvir. Porque tudo está registrado diante de Deus. Você está entendendo, irmão? Quer dizer que o desejo de Deus, irmãos, é que a gente venha ter essa proximidade com Ele. E o entendimento desse novo momento, entendeu? Desse novo relacionamento, na verdade, Deus quer que a gente tenha esse entendimento, desse novo relacionamento com Ele, tá certo? Porque, como a gente falou aqui domingo, irmãos, a gente nos presta a um avivamento, e eu acredito nisso. Só que, na verdade mesmo, irmãos, para aqueles que de verdade querem, já está tudo preparado, tá certo, irmãos? A gente já está vendo esse tempo, mas só que é um tempo que vai ser efusivo, e a gente crê que dessa vez, irmão, vai ser um avivamento, irmão, de ponta a ponta, e vai ser um avivamento mundial, antes da grande colheita, antes que Deus recolha a igreja, porque, irmão, como a gente já frisou, irmãos, os desviados chegam aos bilhões de desviados, tá certo? Isso entra na igreja hoje e sai amanhã, tá certo? Desviados, entendeu, meu irmão? Sem força. E a igreja, irmãos, você sabe da parábola das 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram nécias, tá certo? Mas teve um momento, irmão, na história que o que aconteceu? Todos fizeram o quê? Todos dormiram. Todos dormiram. Dormiram as prudentes e dormiram as nécias. Todos dormiram.
E a gente estamos nesse período profético, onde a igreja está adormecida. Está certo, irmão? Junto das Grécias. As prudentes junto da Grécia. Tudo dormindo. Adormecida. Não tem força e fôlego. Entendeu, meu irmão? Para ter uma instrução espiritual maior. Está certo? Mas a Bíblia diz que de repente tem uma voz. Que voz é essa? Aí viu? Todos despertaram. Todos despertaram. Como porém, as 5 irmãos, na verdade, prudente, ainda tinha azeite. Adormeceu, mas pelo menos tinha azeite. Tá certo? E ficaram prontas. Estavam prontas, estavam preparadas. Ou seja, irmão, esse grande avivamento vai acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Se faz necessário que a gente tenha esse azeite. E as coisas de Deus, e as coisas espirituais de Deus, irmãos, a gente só alcança essas coisas verdadeiras de Deus, irmão, através, na verdade, do esforço e de santificação. Porque Deus, meu irmão, não fica dando as suas coisas aleatoriamente, não. Tá certo, irmão? Por isso que Ele alerta a gente que a gente não dê as nossas pérolas aos porcos. Amém, igreja? Porque Deus não vai dar pérolas aos porcos. Deus dá pérolas àqueles que, na verdade, irmão, sabem cuidar. Aí Ele diz para a gente se alertar e não agora transmitir nossas pérolas aos porcos. Quando as virgens destas chegaram para as prudentes e disseram: dai-me do vosso azeite, elas deram uma compulsão. Foi pequena, mas deram, né? Não. Hã? Não. Não, meu irmão, porque isso é intransferível. Tá certo? Negociável é algo que está fora de consideração. Graças a Deus. Então, irmão, esse momento que nós estamos vendo de santificação. E você tem que ter esse prisma. E as mulheres que são protagonistas, tá certo? Nessa história da queda, tem que ser mais vigilante ainda, para não pecar e não fazer o que os homens pecam. Porque a condição, irmão, do mundo é essa. É ou não é? Para onde a gente olha, irmão, é a nudez. Tá certo, irmão? Por onde você olha, irmão, é a nudez. As mães, irmão, não tem pudor, tá certo? Embora as suas filhas, ou deixam suas filhas já desde pequena, já deixando, não é? Eu vejo muito isso, que as mães até crente mesmo, deixam as suas filhas andar com as miniçais, mostrando até a sua fralda. Crente, se já está fazendo isso com sua filha, como é que depois você vai dizer: vítima sai grande, se desde pequeno já começa? Como é que é o exemplo? Isso, na verdade, mesmo, irmão, tem hora que é uma forma tão somente assim de um esclarecimento da vida da pessoa. E quer dizer que eu vou minha filha como uma velha? É melhor que ela seja uma velha hoje e amanhã seja uma jovem de Deus. Ou é o contrário? Aí, a gente tem que ter esse pudor, essa aí, porque se o Espírito se afastou, meu irmão, lá, mas agora o Consolador veio, e ele deu, agora a gente tem que zelar. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Tá certo? Guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Porque a gente recebeu de novo. A Bíblia diz: não deixe seu Espírito naquele que você fosse selado para o dia da redenção. Aí hoje a gente recebeu de volta, recebeu de novo, através do sacrifício de Cristo, e nós não temos para fora de novo. Porque ele chega na igreja, ele está no céu, ele diz o quê? Eis que estou à porta e bate. Por quê? Na verdade, só pode, meu irmão, bater quem está do lado de fora. Ele pediu porque ele estava do lado de fora daquela igreja. Aquela igreja já não tinha mais o Espírito, já tinha perdido o Espírito. Ele disse: tem nome que vive, mas está morto. Está do lado de fora, batendo. Entendeu, meu irmão? Amém, igreja? A gente fica até aquele, mas assim, não é meio enrolado, mas aquele negócio, mas meio enrolado, né? Podes entrar, a casa é sua. Toda vez que eu chego nessa parte, eu digo, eu particularmente eu digo: podes ficar, a casa é sua, pode entrar, como você já está aqui dentro.
coisa, irmão, soberba terrível. Cristo torce e a gente vai naquele. Mas é não. É antibíblico. A realidade é essa. Quando chega nessa parte, é bom. Eu disse: podes ficar, a casa é sua. Pode entrar, não, filho. Deus, podes entrar. Não, não pode entrar nada. Ele já está aqui dentro e não vai sair. Porque a promessa de Deus, ele disse: eu vos enviarei o Consolador para que esteja com vocês até o arrebatamento. Nunca mais ele vai deixar. A promessa é isso. Agora a promessa é qual? Se vós não me deixarem, eu não me deixarei. Agora, se vós me deixarem, você entendeu aqui? O ponto-chave aqui. Aí, meu irmão, não é uma cobrança. Não podemos ver, meu irmão, a forma do Espírito Santo como uma cobrança, mas sim como uma elevação para a nossa fé. Se você colocar isso, meu irmão, você vai ser abençoado. E quando eu digo abençoado, meu irmão, olha para cá, presta atenção. Quando eu digo abençoado, a gente deve ter um cuidado com isso, porque isso que eu estou pregando tanto. Quando eu digo abençoado, irmão, não é que você vai dizer bens e tal, porque na verdade mesmo, se a gente for por esse viés, as pessoas que são cheias do Espírito Santo, sabem, os ricos profanos. Os ricos, o cara é bilionário, trilionário, não sei o que, ele está cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque ele é abençoado. Portanto, bênçãos materiais não quer dizer que Deus está com uma pessoa. Não quer dizer que está com aquela comunhão, não, né? Eu estou prosperando, não quer dizer isso, não. Senão, o ímpio está lá. O dono da empresa lá, o dono do negócio, não estou cheio do Espírito Santo. O Espírito não pode ser medido por isso daí. Amém, igreja? Não pode ser medido por isso aí. É terrível, Amém, igreja? Por isso que quando eu digo abençoado, não é nesse termo. Amém, igreja? É abençoado, meu irmão, com aquele que ele disse. Ele diga assim, não foi o que ele disse. A minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. A paz interior, sabendo que se tudo se desfizer, meu irmão, nós temos um tabernáculo eterno. Amém, igreja? Por isso que o apóstolo Paulo disse: eu sei o que é passar fome, eu também sei o que é abundância. Mas por isso que depois ele vai dizer que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, igreja? Portanto, irmãos, porque a Bíblia diz que quando Deus manda bem, você manda para os povos, manda para ele, manda para o orgulho. Isso não importa. Amém, igreja? Por isso que a unidade com o Espírito Santo não é nada disso, não é nada disso. Amém, igreja? Amém ou não amém? Mas está falando de uma confiança em Deus, de uma forma invisível. Amém, igreja? Prazer, Deus tem prazer no homem, porque não tem coisa melhor do que Deus tem prazer no homem, não. É muito forte. Amém, igreja? Amém ou não amém? Agora me diga uma coisa. Como é que a pessoa pode conhecer o Espírito Santo? Mais. Porque muitas das vezes, irmão, eu vou ensinar uma coisa aos irmãos hoje, eu queria que ficasse na mente dos irmãos no coração. Que você tem que prestar atenção nisso que eu vou dizer agora. Pode ser para mim. Eu estou em alerta, pastor. Hã? Estou em alerta. Em alerta. Você Vai em alerta. Estou em alerta. Sim, alerta. Muito bom. Até trabalho naquela pessoa assim, alerta. Porque, meu irmão, tem um viés, tem um caminho que se torna mais fácil, irmão, de a pessoa manter uma comunhão com o Espírito Santo. E porque a gente tem que conhecer o Espírito Santo. Tá certo? Agora, como conhecer algo que é Espírito? Como conhecer algo que você não vê? E como conhecer algo que muitas das vezes a gente não sente? Porque muitas das vezes, meu irmão, o Espírito Santo, ele não faz nem a gente sentir. Porque para que a gente não seja guiado pelo sentido, senão é que ser guiado pelo sentido. Porque muitas das vezes eu estou sentindo a presença dele aqui, mas isso, na verdade, muitas das vezes isso é mentira. Mas não é uma mentira, irmão, assim, como eu posso dizer assim.
falta de conhecimento. Porque na verdade você não está sentindo coisa nenhuma. Porque o Espírito não é um Espírito de verdade mesmo, não é sentido, o cara não sente, nem sente. Por isso que na verdade, tem muita coisa enrolada na mente das pessoas. E por esse relacionamento das pessoas, muita gente pensa que não é. Porque na verdade mesmo, como é que você está sentindo isso mesmo? Jesus disse que aqueles que são nascidos do Espírito, eles são como que não sabem onde vem, nem para onde, mas ouve a sua voz. Amém, igreja? Mas ele estava tirando o vento. Que o vento, você vê, você só sente ele quando está na paz. Só que você, é ou não é? Porque queira que não queira, o vento ainda é algo perceptível. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo não. O Espírito Santo é uma comunicação interna. Porque essa comunicação interna, ela comunica com o Espírito e não com a carne. Por isso que não é perceptível por sentido. Você entendeu que pegou alguma coisa? Sabe que você pegou alguma coisa? Não tem problema, vai lá, pega alguma coisa. Se não pegou, mas vai repletando. Em nome de Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Aí, eu vou aqui nesses poucos momentos, tem 30 minutos ali. E eu queria que os irmãos prestassem atenção. Eu queria que você abrisse no livro de João, capítulo 8. Vamos, João. Vamos primeiro para o 14, capítulo 14, pessoal. 14 e 18 de João. Não vos deixarei órfãos. Leia, 14 e 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. 14 e 18, né? Somente isso aí. Muito bem. 15 e 22, 26. 15 e 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai os hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Ele vai fazer o quê? Testificar de Jesus. O Espírito Santo, ele testifica de Jesus. O versículo adiante diz que vocês também testificarão porque estão comigo, falando dos discípulos, né? A gente não vai ler esse versículo não, tá certo? Vamos tratar aqui só a respeito do Espírito. Digo graças a Deus. Portanto, você viu 15 e 26, foi? Muito bem. E o outro foi o quê? 8 e 18. Deixa eu ver. 14 e 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Eu queria que você lesse o 17. Lê o 17. Era na verdade o 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Muito bem. Eu já falei isso aqui alguns dias atrás. Eu vou trazer uma ressalva aqui e de uma forma mais para que você possa entender. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Amém? Que estará com vós. Olha para cá. Eu estava falando a respeito de conhecer mais o Espírito Santo. Aí eu disse o Espírito da verdade, que o mundo não pode ter, porque não o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Só que, olha só que aqui há um nó aqui que a gente tem que desatar. Qual? Só esse nozinho aqui, que na verdade Jesus Cristo está falando para os seus discípulos. Para os seus discípulos. Não estava falando para a gente aqui agora não, né?
agora. Mas para os discípulos ele estava dizendo assim: o Espírito Santo que o mundo não pode ter, porque não vê nem conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Porque ele habita convosco. Quem está ali? Jesus, cheio do Espírito. E ele está habitando com eles aí. Muito bem. Agora, como é que nós agora vamos conhecer? Amém? Jesus disse que ele habitava convosco. Ele disse: enviarei o Consolador para que você esteja em vós. Pronto. Agora o Espírito veio e habitou na nossa vida. E mesmo assim, além do Espírito habitar na nossa vida, porque a pessoa tem tão pouco conhecimento dele, se ele está habitando uma pessoa, entendeu? Por isso que a gente está estudando, irmão, sobre esse relacionamento. E agora é um novo relacionamento com ele. Entender esse novo relacionamento. A gente tem que procurar entender esse novo relacionamento com o Espírito Santo, para que a gente possa nos dar mais a ele e receber também da parte dele, porque é dessa forma. É uma via de duas, é uma rua de duas vias, via dupla, de duas mãos, indo e voltando. É assim, porque a gente dá ao Senhor e o Senhor se dá para a gente. Amém ou não amém? Portanto, é assim. Aí, meu irmão, como é que a gente vai conhecer esse Espírito? Como é que a gente vai perceber se na verdade a gente não vê? Sentir é terrível, como eu já disse. E também, meu, perceber. Ele não anda por aí. O Espírito Santo está passeando no meio de vós. Tudo coisa de pregador, avivalista, que quer que o povo. Porque na verdade o Espírito Santo ele não fica passeando. O Espírito Santo ele habita dentro do crente. Você está entendendo, irmão? Amém? Fica passeando por aí. Amém? Quem gosta de passear por aí é o diabo. Aí a gente tem. Como é que a gente vai conseguir? E eu quero mostrar essas poucas palavras, como é que a gente pode conhecer mais ele. Amém? A gente leu anteriormente que é o versículo. Ele deixa verificar 15:26, né? 15:26 diz o quê? Quando, porém, vir o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, este dará testemunho de quem? Olha para cá, o Espírito Santo dá testemunho de Jesus. Amém? Ele dá testemunho de Jesus, ele veio para glorificar o Pai. Amém? Me diga uma coisa: Jesus Cristo veio para manifestar quem aqui na terra? Deus, o Pai. Olhe para cá, presta atenção. Jesus Cristo veio para mostrar, para manifestar Deus aos homens. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória de Deus, o jeito que o revelou. Ele veio revelar Deus aos homens, de perto. Por isso que Filipe, e aí? Ele disse: não, para quem me veio ver o Pai. Entendeu? Veio revelar. Aí agora, irmão, o Espírito Santo veio. E esse Espírito tem uma função. Amém? Uma delas é esta aqui: é testemunhar a respeito de Jesus, que veio manifestar Deus. Está vendo que é uma sequência? Veio manifestar Deus, o Espírito Santo veio testemunhar a respeito de Jesus. Amém? Como é que a gente pode ter essa maior intimidade com o Senhor? Vamos para João agora. Agora sim, agora a gente vai ler. Amém? João 8:24. 8:4. Bem rápido agora, porque as horas já não. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. É isso? 8:4. E quando no meio disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Ok. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto dizia eles, tentando, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistiam, perguntaram-lhe:
Endireitou-se e disse: aqueles que dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedras contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelo mais velho até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Olha para cá, preste bem atenção. Vou dar uma coisa dessa do primeiro jeito. Todos nós sabemos nessa passagem aí, que chama-se a mulher adúltera, não é? Que veio, na verdade mesmo, trazido para aqueles homens para, na verdade, colocar Jesus na conta, tentar de quem o acusarem. Entendeu? Ao nosso ver, não tem nada a ver com o que eu estava falando, mas não. O Espírito Santo tem que testificar a respeito desse Jesus. Logo, irmão, o que eu quero dizer com isso? Logo, o que eu quero dizer com isso é que se você quiser ter uma aproximação mais com o Espírito Santo, conhecer quem é esse Espírito Santo, você tem que conhecer Jesus. Porque se você conhecer Jesus, sabe o que vai acontecer, Iago? Se você conhecer Jesus, aí você vai conhecer o Espírito Santo. Você vai perceber quando você precisar de algo que o Espírito Santo está falando e a pessoa não obedece. Fica sem ação, porque não conhece Jesus. Quem o meu nome desse Espírito é o quê? Consolar? Eu enviarei por outro Consolador. Outro quer dizer que Jesus era o Consolador, e quando ele disse outro, é outro da mesma capacidade. Logo, o Espírito Santo tem os mesmos atributos de Jesus. Os mesmos. Logo, se ele tem os mesmos atributos de Jesus, naquele momento de uma necessidade, de qualquer coisa na nossa vida, o que vai acontecer? Você olha, tira a fotocópia de Jesus, a xerox, e imprime, e quando sai aquela impressão, sai qual a impressão? O Espírito Santo. Porque na mesma situação, para você entender melhor, foi o que aconteceu. Ele estava lá, com sério a mulher, que foi perto de adultério, tentando Jesus. Lá, mestre, a gente pegou essa mulher aqui em ato de adultério. E a lei nos manda, a lei de Moisés nos manda que as tais sejam apedrejadas. Tu o que dizes? Jesus disse o quê? Jesus disse o quê? Seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Jesus não disse nada. Jesus, ele se agachou e começou a escrever no chão. E eles ficaram aperreados. Eles ficaram aperreados, ficaram Jesus escrevendo. Se você for ver, a Bíblia diz que como eles insistiram na pergunta, a Jesus se endireita, se põe de pé e diz: aquele entre vós que está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E Jesus faz o quê? Se agacha de novo e vai e continua escrevendo. E a Bíblia diz que eles agora tiveram um choque de consciência. 220. Cada um era como se passasse um filme na sua mente. E viram as suas desgraças. E começaram, irmão, a soltar as pedras e ir-se embora. E a Bíblia diz que do maior ao menor todos foram. Você entendeu aqui? Que na verdade, olha aí, uma das características, entendeu? Jesus. Que ia tentar ele sabia que vinha tentar ele. Sereno, tranquilo. Porque se ele dissesse uma coisa ou outra, se ele dissesse que era pedreiro, e tu não vem não revolucionário, tu não és aquele que quer acabar com a lei, tu não és tão bondoso, apedreja. Aí ele disse: e Roma? Será que Roma vai mentir? Você está incitando, porque a prova deles era terrível. Era contra a lei e contra Roma ao mesmo tempo. Porque Jesus. E se Jesus dissesse: não apedreje,
Aí ele disse, você está quebrando a lei, quem vai ser aprendizado é você. Quer dizer, eles tentavam acusar Jesus de várias formas. Ali, meu irmão, uma segunda de brincadeira difícil. E Jesus, ele ficou sereno, tranquilo e não respondeu coisa nenhuma. Você está entendendo? Aí, o que acontece? Vamos para a gente agora. Naquele momento que a pessoa precisa de uma solução para algo, o Espírito Santo, ele começa a falar com a pessoa. Porque ele é o ajudador. Mas a pessoa, por não ter a intimidade e a clareza, o que é que acontece? Perde-se a voz do Espírito. Porque você está esperando uma voz de trovão, ou um vento, ou um terremoto, ou um fogo. Aí não vem nada disso que eu preguei domingo, se vamos lembrar, né? Quem não veio domingo estava fora da mensagem, mas quem veio domingo estava ligado nisso aqui, que eu estou dizendo. Olha para cá. Aí de repente o que vem? Um cincil, uma voz meiga, suave, mansa. Mas essa voz meiga, suave, mansa, você não entende. Olha para cá. Olha para cá. Você não entende. Passa os pés pela mão. E diz, mas Deus nem falou comigo. Tá doido. Se Deus fosse falar com a gente, se Deus deixar de falar com a gente, estava se desgraça. A pior coisa que pode acontecer é um homem, é Deus não falar com ele. Ele fala, meu irmão. Tem até alguém que ele sabe que ele fala até no silêncio. Amém ou amém? Porque na verdade mesmo, Jesus está falando ali, naquele momento ali. Se vocês estão se precipitando, vocês querem me tentar, mas eu não vou entrar em vocês, porque precipitado é o diabo. A Bíblia diz que ele é precipitado desde o começo. Não se firma na verdade porque ele é precipitado. E Jesus não tem nada disso. O Espírito Santo não se precipita em nada. Aí, se você procurar entender a biografia de Jesus, quem é Jesus, quando aconteceu um negócio, você bota na sua mente, sabe o quê? O que Jesus faria nesse momento agora? Aí, se você fizer isso aí, se você disser assim, o que Jesus faria nesse momento agora? Na mesma hora, o Espírito Santo vai lembrar você de uma passagem da Bíblia. E você vai ver, e daquilo ali você vai ter a estratégia de se sair dessas coisas. Por quê? Porque quem quer conhecer o Espírito tem que conhecer Jesus primeiro. Glória a Deus. Aleluia. O que faria Jesus? As pessoas ficam tudo perturbadas. Porque aquilo ficou na mente. Porque tem que conhecer Jesus mesmo para conhecer o Espírito. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por. Quem foi que enviou o Espírito Santo? O Pai. Jesus pediu ao Pai. Você já viu agora? O Espírito que vem da parte do Pai. Você está entendendo? Aí ninguém vai vir ao Pai a não ser por o Filho. Ou seja, quer conhecer o Espírito Santo? Conheça Jesus, irmão. E o escute para você ver e medite. Por isso que ele diz: olha, que a gente deve meditar na lei do Senhor de dia e de noite, porque a gente vai conhecer quem é Jesus. E em todo momento da nossa vida a gente vai ter saída para qualquer tipo de palácio da nossa vida, porque a gente vai saber quem é Jesus. Aleluia. Isso eu estou dando um pequeno exemplo, mas a Bíblia, irmão, está de capa a capa cheia. Como é que a gente conhece mais o Espírito Santo? Porque não é brincadeira, não, meu irmão. Você seguir algo que você não vê, né? Mas ele disse: ei, rapaz, não fique triste, porque eu disse que estava triste cedo. Quando ele disse que é partido, ele disse: eu não vou deixar você jovem. Isso é uma autoridade técnica. Você entende essa palavra que ele disse? O que é órfão? Órfão é o quê? É aquele que não tem o quê? Hã? Logo Jesus estava dizendo que era o pai deles. Jesus era irmão deles, Jesus era o pai. Jesus era irmão, era pai. Eu não vou deixar vocês sem pai, não. Ele está dizendo assim: eu não vou deixar vocês desamparados, não. Eu vou enviar outro que é mesmo que está aí, mas eu tenho que ir, porque se ele não for, ele não vem. Vocês vão ficar órfãos
o que eu vejo gente dizer isso, e às vezes eu digo palavra, mas de coração, Deus parece que me abandonou. Pelo amor de Deus, meu irmão, até parece. Meus queridos, você já viu essa frase? Eu já vi. Não, meu irmão, tem hora que a gente até pensa que Deus abandonou. Que pensamento terrível não é esse? Esse pensamento é antibíblico. A Bíblia diz todas as coisas que tenha futuro, que tenha base, que tenha aulas, que tenha frutos. Isso seja que a gente pensa. Ao cabo que enche a mente de coisa que não é bíblica, aí como é que vai ter uma resposta do Espírito Santo? Põe a cabeça para funcionar e você vai ver se ele não dá o norte na sua vida. Amém, igreja? Amém. Amém, amém. E aí a gente vai engolir tudo ali quase. Amém? Vamos lá. Agora eu queria atacar os irmãos agora com esse versículo. Mateus capítulo 5, 38. Eu vou dar outro exemplo aqui. Não vai dar para a gente falar. Porque, irmão, quer rimar. Tem que ser 2 horas, 2 horas e meia. Desculpa, porque o negócio está para rimar. É muita coisa que a gente quer falar. É o 5,38 de Mateus. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Pode prosseguir, vai. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer que bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe empreste. Ouviste que foi dito: amarás a teu próximo e aborrecerás a teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Amém? Tá bem. Ó, olha para cá, preste atenção nisso aqui. Não, preste atenção. Olha, guarda essa frase que eu vou dizer agora. Irmãos, o maior ataque contra o nosso ego é quando a gente tem razão e é atacado injustamente. Você tem a sua razão. E o inimigo, olha para cá, e o inimigo se aproveita muitas das vezes para fazer isso. Você tem plena razão, você é atacado na sua razão, para que você age dentro da sua justiça própria. É o maior ataque do ego. Isso aqui que nós acabamos de ler, irmãos, e quase que você não vai ver ninguém pregando sobre isso, porque isso é antagônico ao meio de glória que nós pertencemos, que ninguém quer pregar sobre isso. Ninguém quer explicar sobre isso. Porque é algo que vai de encontro ao ego. Ele disse: se alguém bater na tua face, dá outra. Se alguém quiser caminhar contigo, outro obrigar contigo em 1 milha, vai 2 com ele. Se alguém roubar a tua camisa, vai também o cotovês. Ou seja, se alguém tirar a tua túnica, dá também a capa. Isso é um ataque. Isso é terrível. Olha para cá, vocês estão entendendo aqui a gravidade do assunto? Ele disse: se alguém que maldiz, bendiz a ele. E alguém que odeia, os odeia, você ama ele, olha por ele. E tem uma coisa: aquele que você sabe que quer pedir empréstimo para você, não se esconda em empréstimo. Foi assim que eu não? Ou não? Eu não leu? Por favor, leu ou não leu? Se alguém quiser que você empreste, não se esconda não, empreste. Não.
vai virar outro. O cara já roubou a camisa e o cara dizendo, não, toma também isso aqui. O cara pega uma animação agora. Não. É até ali, dá uma hora de viagem. Você fazer assim. Vamos com isso agora. Você está entendendo? Você entende aqui, isso aqui? Isso aqui, meu irmão, é um ataque ao ego da pessoa. Porque se tem uma coisa, meu irmão, que nos deixa mais aproximados com o Espírito Santo, irmão, é quando, irmãos, a gente, meu irmão, desfaz de todo o nosso ego. A gente deixa de viver a nossa justiça própria. Mesmo você errado, ou mesmo, quer dizer, me perdoe, mesmo você dando certo, você dá a mão à palmatória. Você diz, não, deixa eu falar. Não, deixa eu falar. Mesmo você perdendo, você está certo. Você está entendendo? Porque, irmãos, Jesus, ele passou por isso. Jesus, certo, corretamente, ele disse que vocês querem me apedrejar. Qual foi? Por qual sinal vocês querem me apedrejar? Foi para lá, deixou para lá. Entendeu, meu irmão? Tal, cuspindo, tal. Que oração técnica que a gente faz? Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Se eles não soubessem, mesmo que ele que era o Cristo, tal, mas sabia que ele não era digno daquilo, não. Não sabia mesmo, porque ele foi da nação, irmão. O governador me fez culpar de levar Jesus. E a mulher chega para mim e disse: não ele na causa desse susto, não, porque eu tive um sonho ontem, eu fiquei muito atribulado. Não ele na causa desse susto, não. O que foi que ele fez? Foi lá e lavou a mão. O que quer? E aí, ovelha muda para o matador. Porque muitas das vezes na nossa vida, meu irmão, o Espírito Santo traz esse tratar com a gente. Mas muitas das vezes, meu irmão, você por não conhecer Jesus, logo, meu irmão, age na sua justiça própria. E aí acabou-se. E o Espírito Santo falando, e a pessoa não obedecendo. Porque, meu irmão, não me diga que o Espírito Santo não fala. O Espírito Santo é essa voz na sua consciência. Não, pai, deixa eu te falar. Perdoe, não faça isso não diga isso não. E o camarada diz: não, mas se ele fez isso, eu estou com uma razão. Você fica falando com quem? Quem é que você está falando? Quem é que você está pregando? Você está pregando do Espírito Santo. É, não é? Ou o cara é doido? Irmão, é esquizofrênica? Está falando com quem? Isso é o Espírito Santo que está falando com você. Não diga isso não, rapaz. Ah, mas cuida dele, fala mal do irmão. Aí o Espírito Santo fala não, mas vai seguir, fala mal do irmão, fala mal da lei. O Espírito Santo fica falando. E a pessoa, mas deixa eu parar falando do Espírito. E o Espírito está lá falando. Aí quando, irmão, a gente passa, irmão, dá mais um passo para conhecer mais Jesus, ele diz: esse Espírito está testificando de mim. Ele está dizendo: ei, rapaz, Jesus não era assim não. E basta aos cegos ser pelo menos igual ao seu Senhor. Você tem, irmão, um caminho que o Espírito Santo nos leva, um caminho de excelência, para a gente viver aqui nessa terra com excelência. Veio aí para cá. Irmãos, o Espírito Santo ele trata a gente, irmão, e nos leva a falar com excelência. Porque muitas das vezes, vamos para cá, porque muitas das vezes, irmãos, há essa divergência entre os casais. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, uma da parte está certa. Está certa. E na sua, porque você está certo, você não quer dar a voz ao outro, não. Porque você está certo. A sua justiça própria. Mas o Espírito Santo está falando naquela hora. Ele está dizendo assim: não vale a pena não. Ei, meu filho, não vale a pena não. O Espírito Santo está falando. Ele fala. Mas a pessoa vai
porque está certo. Não, mas você, não, mas justiça própria. Olha para cá. O Espírito Santo nos arrodeou hoje, não foi? Graças a Deus. De todos os lados. Esse Espírito, irmão, ele tem um cuidado tão especial com a gente não se perder. Isso é o cuidado dele. Isso, meu irmão, não é carga, não, meu irmão, não é resposta, não, não é água, não. Isso aqui é o alívio que ele está trazendo. Porque quando você se dá para buscar o Espírito Santo, irmão, ainda que ele fale o seu pecado, ele diz: meu filho, isso é errado. Isso ele não está te acusando, não. Quem acusa é o diabo. Ele está trazendo uma voz, meu irmão, de consolo. Isso é consolo. Ele está dizendo: meu filho, isso é errado. Entendeu, meu irmão? Isso é errado. Porque o pai, quando ele é amoroso com o filho, meu irmão, ele pega a chipada e vai ao bater. É assim? Não, meu irmão, diz que o filho não faça isso, não. Não. Só quando passa do limite é que o pai vai lá e dá uma lapada. É ou não é? A gente é do mesmo jeito, meu irmão. Quando a gente passa do limite, aí Deus diz: ah, meu irmão, a voz do Espírito foi tão branda ao seu coração, mas vai que você não quer, meu irmão. A mãe vai desse jeito, vai tapa na hoje, ele esquenta. De uma forma que ele sabe como faz, né? A gente tem uma perda, a gente tem uma tristeza, a gente faz, acontece isso, aquilo com eles, mas tudo isso é o cuidado de Deus. Mas o cuidado de Deus é a voz branda. Aquela voz que Elias, depois que passou tudo aquilo, ele entendeu. Ele disse: rapaz, agora é o Senhor que está falando. Aleluia. Portanto, irmão, olha para cá, presta atenção. Nós estamos vivendo esse novo tempo, né? A gente está vivendo esse novo tempo, esse novo relacionamento com o Espírito Santo. Agora a gente está vivendo. Olha para cá, irmão. Por incrível que pareça, nem os discípulos andando com Jesus, ele não estava vivendo isso ainda. Ele disse: eu tenho coisas para dizer a você, mas eu não posso. Porque só o Espírito é quem vai fazer isso. Aí a gente, meu irmão, agora estamos trazendo, entramos no Evangelho já com essa experiência toda, meu irmão. Os discípulos não, meu irmão. Os discípulos não tinham o Espírito neles permanente, não, ainda não. Você está entendendo, irmão? E a gente não, meu irmão. A gente, quando se converte, o Espírito vem, meu irmão, e permanente. Os discípulos estavam andando com Jesus. Por isso que ele disse: o Espírito vai dar testemunho, e vocês também vão dar testemunho, porque vocês estão comigo, estão aqui ao meu lado. Amém, igreja? Mas, no entanto, irmão, o Espírito não estava permanente na vida deles, não. O Espírito estava lá no céu. O Espírito foi tirado aqui da terra. Deus disse: não, tirar o Espírito, ficou lá. O Espírito ficou ministrando nos céus. Depois eu vou trazer uma palavra falando sobre isso aqui. Onde era o Espírito Santo e o que ele estava fazendo no céu. Esse tempo todinho. Enquanto estava esse trabalho aqui, ele estava lá no céu. De vez em quando ele descia aqui, na verdade, fazia alguma obra e recolhia para o Pai. Mas ele estava lá mesmo, trabalhando lá com o Pai. Certo? Fazendo a obra com o Pai lá em cima. Mas não na terra, não. Na terra ele vinha só uma passagem. Vinha, como a Bíblia diz, né? E veio sobre mim a mão do Senhor, o Espírito do Senhor veio sobre mim, tal. Porque foi só aquele momento. Fez aquela obra de se retirar e voltar para o céu e ficar lá no céu, ministrando diante de Deus. Amém, igreja? Até o dia, não é verdade, irmãos? Até o dia que ele soltou o Espírito, porque isso aí, meu irmão, é a semelhança lá de Noé, quando Noé, por a última vez, solta a pomba. Quando Noé soltou a pomba não voltou mais. Porque ele soltou 3 vezes. Amém, igreja? O tempo, na verdade, fala das 3 operações, na verdade, o tempo do Pai, o tempo do Filho e agora o tempo do Espírito Santo. Ele soltou a pomba pela primeira vez, a pomba voou, para o seu casado, no canto pousar, voltou para a arca. Aí ele soltou a pomba de novo, a pomba foi e só veio a tarde. A Bíblia é a tarde. Essa tarde é a hora dos profetas. Tá certo? Quando ele diz assim, só veio a tarde é a hora dos profetas. Nunca se esqueça disso. Tarde, quando ele está na Bíblia, é a hora dos profetas. Aí ele foi, e à tarde ele veio trazendo o quê? No seu bico, um ramo de oliveira. Veio trazendo, ele podia trazer várias plantas, mas ele tem um ramo de oliveira, um galhinho de oliveira, trazendo no seu bico. Entrou na arca, ficou com tempo,
Noé esperou mais um tempo e soltou. A última vez que ele soltou a pomba, a Bíblia diz que ele soltou e a pomba não veio mais. Tá certo? Porque era assim a questão de Deus. Soltou o Espírito pela última vez aqui para a terra e aí não voltou mais para Deus. Está conosco aqui. Habitará conosco para a eternidade. Amém, igreja? Mas para arrebatamento ele vai sair, mas ele vai sair conosco. Deu glória para Jesus. Glória a Deus. 9 horas e 3 minutos. E aqui eu vou encerrar. E